Já vai tomando seu lugar, abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 73, será o texto da nossa leitura, Salmos 73, vamos ler todo esse capítulo. Todos acharam? Salmo 73, diz assim o texto, a partir do verso 1: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebem de todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu estivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes no caminho escorregadio, e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que em meu coração se amargurou, em que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido como um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu desejo mais a ti do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam vão perecer, pois destrói o que de ti se afasta. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Amém, irmãos? Que salmo interessante esse salmo de Asaf. E ainda continuando o tema sobre gratidão, eu gostaria de falar sobre o tema insatisfeitos ou agradecidos. Queridos, ao auge dos meus 33 anos, vivi muito já para ver muita coisa. 33 anos, mas já vi de tudo um pouco. E uma das coisas que eu compreendi é que não são muitas coisas que valem a pena. Não são muitas coisas que verdadeiramente importam, mas são poucas coisas que realmente vale a pena a ser vivida. Como Salomão, ele descreve no livro de Eclesiastes, quando este já chega na sua velhice, e nós sabemos que Salomão, ele reinou sobre Israel, e ele foi o homem mais sábio que já existiu.
e não somente o mais sábio, mas também o mais rico. E ele vai dizer no livro de Eclesiastes que tudo que a sua alma desejou, ele não mediu esforços para satisfazer. Era um homem de muitas mulheres, era um homem de muita inteligência, era um homem que tinha seu império, seu reino glorioso, não tinha guerra, paz. Era um homem de muita, mas muita riqueza, ao ponto de a prata no tempo de Salomão não valer absolutamente nada, por tamanha a abundância do ouro. Então a gente pode ver que era um homem que tinha poder, um homem que tinha riqueza, era um homem que tinha mulher, era um homem que tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele desejava. Ele mesmo diz: eu não medi esforços para suprir, eu não medi esforços para satisfazer. Se eu queria, eu ia lá e satisfazia. Se era questão de riqueza, eu tinha riqueza em abundância. Se era questão de mulher, eu vou lá, vamos para o meu harém. Se era sabedoria, eu superava todos em sabedoria, eu superava todos em inteligência. Então Salomão prefigura aquilo que o homem deseja, aquilo que pelo menos o homem que não conhece e não nasceu de novo, que não teve ainda a luz do Evangelho raiando no seu coração, é o ideal. Salomão se torna um homem ideal, para o homem moderno, para a sociedade moderna hoje. Mas no fim ele vai dizer: todas essas coisas não passa de vaidade, não passa de correr atrás do vento. O que Salomão estava dizendo é: todas essas coisas que aparentemente são valorosas, que são de alguma importância, ele diz, não valem de nada, não vale a pena viver por elas. E se não vale a pena viver por elas, também não vale a pena morrer por elas. Ele vai dizer: eu entendi que no final de tudo, o que vale é temer a Deus. Salomão entendeu que não é muitas coisas que valem a pena se viver, que não são muitas coisas que vale a pena correr atrás. Salomão entendeu que são poucas coisas que realmente vale a pena: os nossos esforços, o nosso tempo, a nossa dedicação, que vale a pena realmente a gente depositar toda a nossa vida para vivê-las, para buscá-las. E se vale a pena viver por elas, também vale a pena morrer por elas. A pergunta que nós devemos fazer: será que as coisas pelas quais eu vivo, que eu gasto tempo, o meu esforço, a minha dedicação, o meu dinheiro, realmente são coisas que valem a pena eu gastar toda a minha vida por elas? E talvez uma pergunta mais interessante ainda: vale a pena eu morrer por elas? Se a gente olhar para os apóstolos, a gente vai entender que eles não viveram por muitas coisas, eles viveram por poucas coisas, e por essas coisas eles foram capazes de dar a sua vida. Então não é muitas coisas que fazem a diferença na vida de um homem, são poucas coisas, e poucas coisas relevantes. Querido, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai entendendo que o que era desejoso para os nossos corações outrora, agora não vale mais a pena tanto assim, não tem mais tanto valor assim. Tem coisas que com o passar do tempo, o brilho vai se perdendo, e você diz, e olha para trás e lembra de quanto você desejava aquela roupa, quanto você desejava aquele sapato, quanto desejava aquele videogame, quando a gente desejava aquele celular de última geração. A gente para pensar assim: meu Deus, quanta futilidade, quanta coisa sem valor realmente, a qual eu me desgastava, investia o meu tempo, investia o meu dinheiro, mas que no final não me agregou em nada, não me trouxe nenhum benefício. E quando nós olhamos para esse texto de Salmo 73, a gente vê um homem que está olhando não somente para a sua vida, mas está olhando para os dos outros, e questionando se a vida dele realmente valeu a pena, se todo o esforço dele, se toda a dedicação dele a Deus realmente valeu a pena. E aqui nós podemos dividir esses salmos em 3 partes. A primeira parte é a declaração dele, dizendo: Deus é bom. De início ele declara: Deus é bom. Ele está convicto da bondade de Deus. E ele diz: bom para Israel.
e para os que têm um coração puro também. Deus é bom. Mas, mesmo ele tendo essa convicção, esse entendimento que de fato Deus é bom, e querido, esse é um entendimento praticamente universal. Se você perguntar para qualquer pessoa, independentemente se ela é cristã, independentemente se ela é evangélica ou qualquer outra coisa, ela vai responder: sim, Deus é bom. Mas logo em seguida, Asaf, ele começa um monte de questionamento. Ele começa a olhar para a vida daqueles que não têm Deus. Ele começa a olhar para a vida daqueles que não temem a Deus, daqueles que com as suas palavras até blasfemam de Deus. Eles vão dizer: como é bom a vida desses homens, como é bom a vida dessas pessoas. Esses homens, eles não temem a Deus, e as riquezas deles se multiplicam, são arrogantes, são orgulhosos, e os corpos deles são cheios de vida e de saúde. Eu percebo que eles não têm problema como os demais têm. Eles dormem, acordam e tudo está à disposição dele. Esses homens são diferentes, mas esses caras não temem a Deus. Como é que eles podem prosperar? Orgulhosos, arrogantes, maldosos, perversos, mas que parece que estão num patamar diferente dos demais homens dessa sociedade, inclusive daqueles que são fiéis a Deus. Irmãos, eu não sei se você em algum momento chegou a comparar a tua vida com os lá de fora. Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Não só comigo, mas com a vida de outros. Eu pergunto: meu Deus, vamos falar do seguinte: final do ano vai sortear a mega da virada, não é? 570 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é ou não é? No ano passado aconteceu a mesma coisa, foi sorteada a mega da virada. Provavelmente quem ganhou não foi nenhum homem de Deus. Provavelmente quem ganhou não foi nenhuma pessoa que merecia de fato. Provavelmente quem ganhou foi quem tinha muito dinheiro para jogar mais números. Provavelmente. E aí a gente se pergunta: meu Deus, por que tanta gente boa com tão pouco, e quanta gente ruim com tanto? Como é que esses homens corruptos, ruins, perversos, que não temem a Deus, que não temem os homens, têm tanto? E aquelas pessoas que realmente estão necessitadas, aquelas pessoas boas que merecem, não têm nada? Quantos estão nos hospitais, padecendo por doenças que não tem como tratar por falta de recursos financeiros, e dizendo que essas pessoas mereciam. Teve um caso agora de uma moça, meu Deus, que testemunho impactante, enfrentando um câncer. Ela partiu, e aí vocês perguntam: quanta gente ruim deveria ter partido, e não partiu? E quanta gente boa que deveria ter permanecido, e não permaneceu? Quanta gente boa acorda com a casa cheia de problema, que não consegue resolver. Quanta gente ruim, parece que o dia sorri para ele, os pássaros cantam para ele. E aí a gente se pergunta: meu Deus, por quê? Por que a minha vida é assim? A vida de tanta gente boa é assim, e a vida de tanta gente ruim é assim. Parece que é injusto, e de fato, olhando assim, é injusto. Mas se a gente começar a olhar para a vida e compararmos com outros, a gente vai entrar numa rota de insatisfação. E a gente não vai perceber o quão agraciados somos com o que temos, com o que Deus faz, independentemente da condição que nós temos, e da condição se temos ou não temos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos baseando a nossa fé somente em conquistar, em adquirir, e a gente não compreende que o ato mais poderoso da fé não é conquistar, não é adquirir, mas permanecer, independente de ter ou não. Hebreus fala desse tipo de fé, quando descreve no capítulo 11, falando sobre a galeria dos heróis da fé, não falam do que eles conquistaram, mas falam do que eles perderam.
Por quê? Porque no coração deles não estavam nessas coisas, estava na pátria que havia de vir, estava em algo maior do que aqui. E se a gente achar que somos merecedores de tudo que esse mundo tem de melhor, e o mundo não der o que ele tem de melhor para a gente vai entrar na rota da insatisfação. E ao invés de sermos agradecidos pelo que Deus faz, a gente vai começar a ser insatisfeitos. E quando eu falo de insatisfação, entenda, eu não estou falando de você ser acomodado, mas eu estou falando de você ser agradecido, estar plenamente satisfeito em Deus, e com o que Deus está fazendo aqui e agora, e parar de olhar daquilo que Deus poderia, de acordo com o teu entendimento, de acordo com a tua visão, daquilo que Ele poderia ter feito na tua vida. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus, bem que Deus poderia estar fazendo isso na minha vida. Não, celebre com o aqui e agora, com o que Deus está fazendo na tua vida, irmãos. Mas Deus poderia, se poderia fazer, então espere, que no momento certo, no tempo devido, Deus vai fazer. Mas se Ele não fez, então espere, agradeça pelo que Ele está fazendo agora, agradeça pelo que você tem. Tem gente que reclama, não, eu não tenho carro, mas cara, tu consegue andar de Uber, louve o Senhor, porque tem gente que nem isso consegue. Mas eu não tenho dinheiro para andar de Uber, eu ando de ônibus, louve a Deus, porque nem tem gente que consegue isso. Louve a Deus. Essa palavra ardeu no meu coração quando eu estava vindo para casa. Eu vi uma mulher com um bebê mais novo do que o Estevão no colo, cheio de pano, pedindo dinheiro no sinal, irmão. E eu olhei, dentro do Uber eu estava com a minha esposa e meu filho, tranquilo, olhando para ela, eu disse, meu Deus, do que eu poderia reclamar, do que eu poderia estar satisfeito. Meu Deus, eu não tenho um carro para andar, meu Deus, eu não tenho, cara, eu estou melhor do que muita gente. Por que eu ia alimentar insatisfação no meu coração, ao invés de ser agradecido? Certo, Lucas, mas bem que tu poderia, sim, quando chegar a oportunidade, terei, mas o meu coração não vai se mover para ter. Se tem uma coisa, querido, que o meu coração não é movido para ter, pode ter certeza disso. Eu fico alegre e satisfeito com o que tenho. Se ando a pé, glória a Deus, porque tenho pernas boas e sadias para andar. Enquanto tem gente presa em cadeira de roda que desejaria estar andando. E a gente olhando para o céu, ó céus, ó vida, se lamentando por aquilo que não tem, olhando a vida dos outros, dizendo, é injusto ele ter e eu não ter, ele é ruim e eu sou bom. Asaf diz, meus pés quase escorregaram. Ele diz assim, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, quase que eu caio na tentação de esquecer do que Deus está fazendo na minha vida, porque eu tive inveja dos orgulhosos. Olha só, Asaf era um levita, um sacerdote, que Deus colocou o seu dedo, descendente da tribo de Levi, descendente de Arão, a qual Deus escolheu, dizendo, vocês são meus, vocês não terão herança com os filhos de Israel, vocês não terão terras, vocês não poderão cultivar, vocês não poderão criar animais. E eles, então Senhor, o que vai ser de nós? Aí Deus bate no peito e diz, eu sou a porção de vocês. Meu Deus, é melhor ter Deus como a sua porção, ou ter Silvio Santos como pai? Tem gente que ainda diz, deixa eu pensar. Se Deus olha para a gente, bate no peito e diz assim, eu sou a tua porção, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Por isso o entendimento de Davi, se o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada, porque Ele está comigo, e se Deus está comigo, tudo está feito, eu estou bem, eu estou resolvido. Se o Senhor é o dono do ouro
e da prata, se o Senhor é o dono de Silvio Santos, se o Senhor é o dono de tudo, de tudo. E aí Asaf, parece que esse entendimento fugiu dele, foi arrebatado do seu coração. Ele não entendeu que ele tinha uma maior porção do que os orgulhosos, ele tinha uma maior riqueza do que os orgulhosos tinham. Deus era a porção dele, Deus o escolheu para servir na casa dele, para prestar culto, para ser um homem que fosse capaz de conduzir toda a nação de Israel a conhecer Deus. Mas em um determinado momento ele parou de olhar para Deus e começou a comparar aquilo que faltava na vida dele e aquilo que ele encontrava na vida das pessoas que não temiam a Deus. E ele vai descrever, eles levam uma vida sem sofrimento, o corpo dele é saudável e forte, eles não enfrentam dificuldades nenhumas e nem têm problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar a violência, falam como se fossem donos do céu, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles. Olha só, ainda são populares, e ainda o povo bebem das suas palavras, conseguem influenciar outras pessoas, e ainda perguntam: o que Deus sabe? Deus sabe dessas coisas? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Traduzindo o que ele está dizendo: por mais que exista um Deus, ele não está nem aí para o que a gente faz ou o que a gente fala. Isso no entendimento dos orgulhosos. E aí eu tive inveja desses caras. E aí vem a segunda parte do Salmo. É quando ele questiona a sua própria vida, dizendo: foi em vão que eu mantive todo esse tempo meu coração puro? Cara, será que vale realmente a pena toda a autonegação para servir a esse Deus que não me deu nada? Que os outros têm mais do que eu, bem que eu poderia estar me dedicando a fazer a minha vida lá fora, a ganhar mais dinheiro e a proporcionar uma melhor condição para a minha casa, do que ter gastado todo o meu tempo em servir a Deus. Foi em vão que agi de modo íntegro. Por quê que ele pergunta isso? No 14 ele diz que todo dia eu só enfrento problemas, e cada manhã eu sofro, eu só tenho castigo. Aí ele diz: se eu tivesse falado como um deles, se as minhas palavras, tivesse verbalizado as coisas que estão no meu coração, eu tinha traído o meu povo. Imagine só, eu chegar aqui para você e começar a verbalizar: será que todo esse tempo valeu a pena mesmo? Porque os outros têm mais do que eu. Eu acho que é inútil servir a Deus, é inútil você ter um caráter íntegro, é inútil você se purificar, é inútil. Por quê? Porque a gente vive numa pindaíba, enquanto os outros lá não estão nem aí para Deus, vivem numa melhor do que a gente. Então, vamos correr atrás dessas coisas também? Vamos parar de dedicar tanto tempo assim para Deus e vamos correr atrás dessas coisas? Vamos pensar numa casa melhor, vamos pensar num carro melhor, vamos pensar em viajar mais, vamos pensar em ganhar muito mais dinheiro, vamos pensar. E pouco importa a maneira como que a gente vive ou o que a gente fala, Deus não está nem aí mesmo. Olha essas pessoas, eles não têm problema, eles não sofrem com nada. Se ficam doentes, tem dinheiro, tem plano de saúde. A gente tem que ir lá para a fila do SUS, sabe Deus quando a gente vai ser atendido. E quando a gente é atendido, eles olham para a tua cara e dizem: tome de pirona e vai para casa. Ó céus, ó vida, bem que a gente poderia estar melhor. É isso que passava no coração de Asaf, irmãos. Bem que poderia estar melhor. E aí ele disse: eu tentei compreender essas coisas, comparar a vida daqueles que são fiéis a Deus e daqueles que não são. Aí ele diz: que tarefa difícil, que coisa difícil. E aí ele disse: parei de ficar tentando compreender por mim mesmo, comparar a minha vida com a deles.
Fui fazer o que é o necessário a ser feito, o que de melhor pode ser feito. O que? Entrei no santuário, fui ter com Deus, fui buscar a Deus, a quem realmente tem as respostas para todo esse meu dilema. E ele disse: então entrei no santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles, que por mais que eles tivessem uma vida boa, aparentemente nesse mundo, e a gente uma vida com cheia de dificuldade, mas mantendo o nosso coração íntegro, ele diz: o fim deles é de desgraça, é de ruína, é de um sofrimento perpétuo, enquanto o nosso destino é o que Asaf diz, é um destino glorioso, no verso 24. E aí vem-se uma outra pergunta: o qual nós preferimos? Passar um tempo de sofrimento para no fim receber uma eternidade gloriosa? Ou passarmos um tempo regalado, cheio de prazeres, cheios de alegrias, para um destino tenebroso, cheio de sofrimento? O que vale mais? Perseverar em meio às dificuldades, suportar os sofrimentos, crendo que algo maior nos espera do que qualquer coisa nessa vida, do que qualquer coisa nessa terra. Como Paulo declara: eu bem sei, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, e eu sei que todos os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Por isso que Paulo estava tão convicto e não retrocedia, não voltava atrás, não abandonava o Evangelho a ponto de dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo passou pelo que passou, porque os seus olhos estavam esperando algo muito mais glorioso do que qualquer outra coisa nessa vida, irmãos. Por isso que nas suas tribulações ele levantava as mãos aos céus e louvava a Deus. Por isso que no meio de uma prisão, chicoteado, amarrado, ele cantava, porque ele não olhava para aquilo que estava perdendo no aqui e agora, mas ele olhava para aquilo que estava ganhando na vida por vir. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo não ajuntem riquezas nessa terra, porque você vai perder. Ajuntem tesouros nos céus, ajuntem tesouros no céu, ajuntem riquezas no céu, onde ninguém, onde traça, onde ladrões, onde ferrugem nenhuma pode alcançar essas riquezas. E é lá que realmente vale a pena juntar riquezas. Ele vai dizer: essas pessoas estão em lugares escorregadios. Você sabe o que é isso, irmãos? É mesmo? Já tentou ficar, ensaboou, jogou sabão lavando lá a área da sua casa, e você já escorregou e caiu? Alguém lhe empurrou? Alguém por acaso fez força para você cair? Mas simplesmente você estava num lugar onde não tem sustentação, simplesmente você estava num lugar onde não tem firmeza. A vida dessas pessoas são assim. Asaf está comparando a vida dessas pessoas como alguém que está em lugares escorregadios. Irmãos, uma hora essas pessoas estão em pé, mas outra hora elas vão cair sem que ninguém empurre. Outra hora elas vão desabar sem que ninguém exerça força para fazer isso. Todas essas pessoas que usam da corrupção, da maldade, da ganância, da perversidade, do orgulho, para conquistar tudo o que tem, pode ter certeza que a vida delas estão em uns lugares escorregadios, vão cair de uma hora para outra. Enquanto elas pensam que estão em pé, bum, vão cair. Enquanto o justo não, Deus o colocou sobre uma rocha, sobre um lugar firme, sobre um lugar seguro, independentemente do que temos, do que somos e do que estamos passando. Deus, Ele está com a sua mão sobre nós, e isso é motivo suficiente para a gente agradecer e não andar insatisfeitos.
A gente precisa aprender, irmãos, a ter a nossa satisfação e a nossa realização em Deus, e não nas coisas. Parar de querer tanto, e se algo não acontecer nas nossas vidas, a gente ficar com o bico, ficarmos insatisfeitos. Puxa, por que não aconteceu? Irmãos, se a gente se deleitar em Deus, se a gente tiver um coração satisfeito em Deus, essas coisas, elas não vão ditar o nosso ânimo. Pode ter, pode não ter, o sorriso vai estar de uma orelha a outra, e as pessoas vão dizer assim: o que é que te faz tão feliz, com tão pouco ou quase nada? A riqueza das nações habita em mim, Cristo. Eu estou feliz nele, eu estou alegre nele, a minha alma se deleita em Deus e na sua presença. E aí ele começa a dizer: Senhor, quando tu te levantares, tu vai rir das ideias deles. O Senhor olha para esses homens e ri. Ele disse: como quem ri de um sonho pela manhã. Você já acordou rindo de um sonho que você teve, de tão engraçado? O sonho estava lá, mas quando você acordou, desapareceu. É a mesma coisa, são essas pessoas. A mesma coisa são essas riquezas. A mesma coisa é esse estilo de vida. Está lá, mas no estalar de dedos, desaparece. Aí você diz: era só um sonho. Era só um sonho. Aí ele diz: eu fui tolo, porque o meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, eu devo ter parecido um animal irracional. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, como foi que eu pude imaginar tal coisa? Senhor, como pude pensar em tal coisa? Como eu pude questionar tal coisa, Senhor? O que eu tenho é maior do que eles têm. A riqueza que eu carrego é maior do que a que eles possuem. Senhor, eu sou mais rico do que eles e eu não sabia. É eles que deveriam estar com inveja de mim, não eu com inveja deles. Senhor, como é que eu pude? Senhor, meu Deus, me perdoe, porque pensando assim eu estava me comportando como um animal que não consegue pensar direito, porque na verdade, tu me seguras a minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e me conduz a um destino glorioso. Aí ele pergunta: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Veja a transição do coração desse homem. Uma hora estava insatisfeito pelas coisas que não tinha, mas ao mesmo tempo em que ele encontrou a Deus no santuário, foi tomado pela revelação de que Deus é a riqueza maior do que qualquer outra coisa nessa vida. Ele percebeu: Senhor, eu não desejo mais nada nessa terra além de ti. O Senhor é o suficiente para mim. A tua presença é o que realmente mais importa nessa vida, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que ser, mais do que não ser, mais do que ter, mais do que não ter. Não importa se os outros estão andando de grife, carro importado. Senhor, eu vou rir, eu vou me alegrar. Por quê? Porque minha alma se deleita em ti, Senhor. Eu não tenho no céu ninguém mais do que a ti, e na terra eu não desejo mais nada além do Senhor. Senhor, ele diz assim no verso 26, isso aqui é tremendo: minha saúde pode acabar. Olha só, eu posso não ter nem saúde, e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam, perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e essa vida que eu tenho, eu vou usá-la para anunciar as tuas maravilhas. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu gostaria que você fosse para Filipenses, o capítulo 4,
o verso 10, Paulo, agradecendo aqui aos irmãos de Filipe, os filipenses, pela oferta, pelas dádivas que ele haviam compartilhado com Paulo para suprir as suas necessidades. E aí no verso 10 ele diz assim: como eu me alegro, olha só, como eu me alegro em quê? Está como aí na sua Bíblia? Como eu me alegro nas ofertas que vocês me enviaram, como eu me alegro nas coisas que recebi da parte de vocês. É aí que está a alegria de Paulo. Como eu me alegro em não ter nenhuma necessidade. Não, olha que Paulo declara: como eu me alegro no Senhor. Como eu me alegro no Senhor. E às vezes, querido, a gente passa desapercebido dessas declarações da Bíblia. A gente começa a procurar logo: meu Deus, o que eu posso achar aqui para reivindicar o que eu quero na minha vida? E a gente se esquece: como eu me alegro no Senhor. Mas Paulo tinha acabado de receber uma provisão que supri todas as necessidades. Sim, mas minha alegria é o Senhor. Paulo tinha acabado de receber a oferta desses homens, a ponto de tu dizer assim: eu não preciso de mais nada, cheio estou, mas a minha alegria está em Deus, Indoclei. Se você fosse questionar com Paulo, tu tem, Paulo, disse assim: mas a minha alegria é o Senhor. Não essas ofertas não, se não viesse a oferta eu estava feliz do mesmo jeito. Como eu me alegro no Senhor por causa de vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, olha só, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Meu Deus, parece uma palavra de pessimismo ou até mesmo de descrença, você dizer assim: fique satisfeito com o que você tem. Não, está repreendido. Eu preciso desejar mais, porque Deus mas Paulo diz: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Paulo está falando de satisfação e não de acomodação. É diferente você ser acomodado com o que tem. É diferente você cruzar os braços e não querer trabalhar, bater uma preguiça, grudando no pescoço, nas costas, a ponto de não buscar algo melhor. Mas outra coisa é você ser insatisfeito por aquilo que não tem, ao invés de se tornar satisfeito e agradecido pelo que já tem. Como Paulo declara: eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade. Alguns poderiam dizer assim: eu não, mas Paulo diz: eu sei, porque isso aqui não me define. E também sei viver na fartura. Ele disse: isso também não sei, porque até agora não cheguei. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante que quando nós olhamos para esse verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente pensa assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso tudo, porque Cristo me capacita para conquistar tudo. Só basta eu desejar, e Ele me capacita a conquistar. E a gente olha para esse verso e pensa que Ele está falando de coisas a conquistar, de coisas a adquirir, e o quão nós estamos equivocados. Claro que Deus nos capacita a conquistar, claro que Deus nos capacita a adquirir, porque em Deuteronômio capítulo 8, Deus falando para o povo de Israel, antes mesmo deles entrarem na terra prometida, Ele diz: sou eu que dou forças para vocês adquirirem riquezas. Então é Deus que capacita a gente conquistar, Deus nos capacita a adquirir com forças, com sabedoria. Porém, não é o caso desse texto, não é sobre essas coisas que esse texto está falando. Não é: posso conquistar qualquer coisa, posso adquirir qualquer coisa, porque Cristo me capacita para tal. Não, esse texto quer dizer: posso todas as coisas, no sentido de
permanecer, perseverar. Cristo me capacita a perseverar em todas as coisas. Cristo me capacita a permanecer em todas as coisas, tendo ou não tendo, com o estômago cheio ou vazio, com fartura ou com necessidade, eu consigo manter a minha fé intacta, eu consigo manter a minha esperança intacta, eu consigo manter a minha alegria intacta. Por quê? Porque Cristo me capacita para tal coisa. Porque a minha alegria, a minha insatisfação, não está nas coisas, está em Cristo, está com Deus. Daí eu pergunto novamente: insatisfeitos ou agradecidos? Quem é você? Um insatisfeito que não consegue olhar para as coisas que Deus fez e aquilo que Ele está fazendo? Ou nós somos daqueles agradecidos que, independentemente que os outros estão prosperando, tendo, a gente está levantando as mãos ao céu e: Senhor, obrigado. Obrigado pelas coisas que eu possuo. Obrigado pela Tua graça me amparando. Obrigado pela minha casa. Obrigado. Porque não são essas coisas que alegram o meu coração. Se não tivesse, não teria problema nenhum. Não teria. Eu tenho o Senhor. Minha casa tem o Senhor. Minha família tem o Senhor. Isso para mim já é o suficiente. As coisas, quanto mais, se eu não puder desfrutar aqui e agora em vida, eu sei que coisas maiores estão me esperando. Um destino glorioso me espera. E lá eu vou poder desfrutar de muito mais do que qualquer coisa que eu desfrutei aqui. Então, querido, não são muitas coisas que vale a pena viver. São poucas coisas. Descubra quais são as poucas coisas na sua vida pelas quais realmente vale a pena você se desgastar. E se futuramente até mesmo morrer por elas.